Voltei, crianças, para a segunda aula de Geografia do terceiro ano. Sou o professor Paulo, professor de Geografia. Estudos das Terras 2. Nessa aula veremos estrutura interna da Terra, formação das rochas, relevo e solos. Vamos lá, podem pegar o livrinho, página 741. Estrutura interna da Terra. O modelo proposto pela ciência mostra a estrutura interna da Terra, dividida em 3 camadas principais: crosta ou litosfera, manto e núcleo. Repetindo, crosta ou litosfera, manto e núcleo. Separadas entre si por áreas denominadas descontinuidades, que são locais de transição, onde os materiais que constituem as camadas sofrem significativas mudanças de densidade e composição química. Então, o núcleo, constituída por níquel e ferro. O núcleo externo é um material mais pastoso. O núcleo interno está em estado sólido. O manto, ele é abaixo da crosta, é a camada incandescente e pastosa, que é um magma. Então, o magma está no manto. Corresponde de correntes de convecção, movimentação das placas tectônicas. Por isso a gente acaba falando deriva continental, porque ninguém controla, ela está flutuando nesse magma. Crosta ou litosfera é a camada superficial, resfriamento parcial do planeta. Apresenta 2 partes, o cial e o cima. Essa camada apresenta essas 2 partes. Então, tem lá uma mais superficial, denominada cial. Então, que está mais em cima. Porque nela predominam minerais constituídos por silício e alumínio. A outra, inferior, denominado cima. Então, superficial, cial, e a inferior, cima, devido ao predomínio de silício e magnésio. Então, uma tem silício e alumínio, e a outra, silício e magnésio. Formação das rochas. A litosfera é composta por uma diversidade de tipos de rochas, as quais, de acordo com sua gênese, podem ser classificadas em magmáticas ou vulcânicas, sedimentares e metamórficas. As magmáticas ou vulcânicas, conhecidas também como rochas ígneas, são formadas a partir do resfriamento do magma. Podem ser de 2 tipos, intrusivas e extrusivas. Intrusivas, quando o magma resfria no interior da crosta, como o granito. Extrusivas, quando o magma extravasa e resfria na superfície, como o basalto. Então, granito e o basalto vêm das rochas magmáticas. Granito, intrusivas, basalto, extrusivas. Sedimentares são produtos da degradação mecânica ou da decomposição química sofrida por outras rochas ou de material de origem orgânica. Pode ser divididas em orgânicas, carvão, detríticas, arenitos e químicas, calcários. Então, no nosso estado, a gente encontra arenitos e calcários. Metamórficas. Formam-se a partir das transformações sofridas por outras rochas, sob altas pressões e ou temperaturas. Como exemplo, podemos citar a transformação do calcário em mármore ou do granito em gneiss,
Podemos ainda citar a ardósia como uma rocha metamórfica. Só lembrando ali, pessoal, falei no nosso estado, arenito, calcário. Estamos no Paraná. Relevo. Então, formas de relevo. Entre as diversas classificações para as formas de relevo, destacamos o que associa as formas de relevo e estrutura geológica. Então, tem lá planície, planaltos, montanhas e depressões. Planície. Extensão do terreno mais ou menos plana, delimitada por aclives, onde o processo de acumulação separa da erosão, em geral, de origem recente. Então, quando está uma área mais baixa, claro que ela vai receber mais sedimentos do que ela vai liberar esses sedimentos, que é a parte da erosão. Planalto já é o contrário, ele já tem uma erosão maior do que a parte de sedimentos. Planaltos, superfície elevada, mais ou menos plana, delimitada por escarpas íngremes, que constituem declives, onde o processo de erosão supera o de acumulação. Escarpa. O que é uma escarpa? Aqui a maioria aqui já foi para Ponta Grossa. Aqui, né? Na Serra de São Luís, quando está indo sentido, você olhando para o lado esquerdo, você vê como se fosse um degrau. Então, escarpa é como se fosse o degrau, a mudança do primeiro planalto para o segundo planalto. Então, é a mudança de planalto. Então, nós estamos no planalto de Curitiba, essa escarpa muda para o planalto de Ponta Grossa. Montanhas. Representam grandes elevações do terreno, com altitudes superiores a 300 metros. De um modo geral, formadas por forças tectônicas, isso é, a orogênese. Então, o choque entre as placas formou, de origem às montanhas. Depressões. Forma de relevo que se apresenta em posição altimétrica, mais baixa do que as porções contínuas, podendo ser classificadas em absolutas, abaixo do nível do mar, e relativas, na faixa continental. Então, é o abaixamento, é o fundamento do relevo. A estrutura do relevo. Então, temos agentes endógenos, conhecidos também como agentes internos do relevo, e agentes exógenos, conhecidos também como agentes externos do relevo. Então, agentes endógenos são os agentes internos do relevo, responsável pela formação do relevo. Então, tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Agentes exógenos do relevo, agentes externos do relevo, responsável pela modelação do relevo, o intemperismo químico, físico e biológico. Então, o físico, através das temperaturas, clima, químico, através das chuvas ácidas, e biológico, plantas, raízes e animais de grande porte. Agentes internos, lá na página 742, sempre acompanhando, pessoal. Tectonismo. É o movimento das placas tectônicas, responsável pela formação de grandes cadeias montanhosas, dobramentos, como a Cordilheira dos Andes. Então, está o choque entre as placas, uma entra por baixo da outra, acaba sorguendo o relevo. Cordilheira dos Andes, são dobramentos modernos, tá? Tem o pico pontiagudo. No Brasil, dobramentos antigos, o pico em forma arredondada, porque ela já sofreu esse intemperismo, então já saiu esses sedimentos. Vulcanismo, fenômeno em que o magma do manto é expelido para a superfície terrestre em forma de lava. Pode dar origem aos solos férteis, como a terra roxa no Brasil. Tá? A terra boa para o cultivo, tá? Na agricultura. É a terra no norte do Paraná, aquela terra vermelha. Abalo sísmico ou terremoto. Movimento da crosta terrestre que faz a superfície tremer.
hipocentro é o local de origem do terremoto na crosta terrestre. Hipocentro é o local de vibração da superfície. Então, quanto mais próximo do hipocentro, o maior vai ser o impacto. Tá? Próximo dessas ondas, o impacto, conforme ela vai se afastando, ela vai perdendo sua densidade. Agentes externos. Então, temos os tipos de erosão. Erosão fluvial. É causada pelo desgaste provocado pelas águas dos rios. Temos a erosão marinha, causada pelo desgaste das rochas e dos solos litorâneos, pela água do mar. Então, a água do mar ela vai batendo nas encostas e vai levando os sedimentos. Erosão pluvial é provocada pela retirada do material da parte superficial dos solos pelas águas da chuva. Contribui para o arredondamento das formas, já que está correlacionada ao intemperismo químico no período das chuvas no verão. Estão sujeitos ao processo erosivos com movimentos de massas, deslizamentos de terra. Então, nas encostas, né, ou pela ocupação humana, que é a ocupação irregular, ou pela retirada de vegetação, ou mesmo quantidade muito grande de chuva, o solo ele não vai suportar o peso da vegetação e acaba cedendo. A erosão eólica, né, que é causada pela ação dos ventos. Então, os ventos eles vão tirando esses sedimentos das rochas sedimentares, né, os arenitos, e vai modelando, dando essas formas. A erosão glacial é o congelamento do solo. As geleiras se deslocam lentamente, provocando a erosão e sedimentação glacial. Então, o solo se congela, com o movimento desses blocos, acaba tendo a erosão, porque acaba tirando o solo que está congelado. Os solos são fundamentais para o desenvolvimento de uma série de atividades humanas, como a agricultura e a mineração. Por meio das chuvas e da temperatura, os processos intempéricos, físicos, químicos e biológicos modelam as rochas e, consequentemente, formam os solos. Para o desenvolvimento do solo completo, é preciso que existam no mínimo 3 horizontes, designados pelas letras A, B e C. Então, o solo ele se forma de baixo para cima. Então, o horizonte R é a rocha, não intemperizada, não alterada, é a rocha bruta. Já o horizonte C, ela já começa a ser alterada, ela já começa a se desmanchar. No horizonte B, horizonte mineral, o mais rico em matéria orgânica e com grande atividade biológica. O horizonte A, horizonte mineral mais rico em matéria orgânica e com grande atividade biológica. Já o O é o horizonte mais rico, tá? Porque é os resíduos orgânicos, né? A decomposição de material orgânico, como folha, galhos, flores e frutos. Então é a composição, né, o horizonte mais rico. Um pouquinho mais nessa parte dos horizontes. A camada O, conhecida também como horizonte orgânico, pois apresenta elevada concentração de matéria orgânica, geralmente superior a 20%. Horizonte A, apresenta matéria orgânica decomposta com migração de minerais. Horizonte B, essa camada apresenta um grande desenvolvimento de sua estrutura e também de cor, pois possui acúmulo de materiais provenientes do horizonte A. O horizonte C não é muito desenvolvido. Sua proximidade com a rocha matriz e pequenos fragmentos existentes levam a denominar esse horizonte também como saprolito, tá? Que são pedacinhos de pedras, de rochas no meio do solo. Classificação dos solos. É classificação dos solos. Não é classificação das terras. É classificação dos solos. Essa classificação ocorre em função dos fatores de formação de solos, podendo ser de 3 maneiras: zonais, intrazonais e azonais.
Os zonais são solos que dependem de fatores climáticos para se formarem. Intrazonais, esses solos não possuem relação com os fatores climáticos, pois sua estrutura está associada a fatores como a composição de minerais. Azonais, esses solos são pouco desenvolvidos e encontram-se em todas as latitudes, com destaque para as áreas onde ocorre deslizamento de terras, áreas com deposição de matéria recente e dunas. Degradação dos solos. Então, tipos de degradação do solo. Então, temos a erosão, a lixiviação, queimadas, exploração excessiva, desmatamento, desertificação, sinalização, laterização e acidez e alcalinidade. Então, vamos lá. Erosão. Processo de movimento e deslocamento do solo para as outras áreas. Lixiviação. Consiste na varredura da água, dos nutrientes minerais e comum nas regiões equatoriais. Então chove muito, aquela chuva forte, ela acaba lavando o solo. Então ela tira todos esses nutrientes do solo, deixando um solo pobre. As queimadas provocam a extinção de nutrientes minerais, orgânicos e gasosos. Então, quando se faz a queimada, ela acaba perdendo esses materiais orgânicos, o solo acaba ficando pobre. Exploração excessiva, causada pela monocultura ou pecuária, tendência de perder nutrientes. Quando eu não faço uma rotação de cultura, toda hora estou sempre plantando o mesmo tipo de cultura, coloco os mesmos nutrientes, então isso acaba perdendo. Eu estou explorando muito esse solo, vai chegar uma hora que vai perder seus nutrientes. Então eu tenho que fazer a rotação de cultura. Desmatamento. Então quando eu tiro a vegetação natural, o solo acaba perdendo seus nutrientes, porque qualquer chuva ela vai lavar aquele solo. Desertificação, uma série de processos que afetam as terras secas em todo o mundo. Então aquele solo quebrado, partido, tá, por falta de chuva, então ele fica parecendo que se você pegar ele, você consegue montar um quebra-cabeça. Sanalização é o excesso de sal, ocorre pelo acúmulo de grande quantidade de sal nos solos. É comum em regiões áridas e semiáridas. Pode ser agravado pela ação humana. Quando a gente pega ali nas áreas litorâneas a água do mar para irrigação. Laterização é o processo de lixiviação. Carrega muitos minerais e facilita o aparecimento de minerais pesados, como ferro. Acidez. São características medidas a partir do pH. Os solos ácidos têm o pH inferior a 7 e os alcalinos superiores a 7. Tanto um como o outro são prejudicados ao solo e podem ser corrigidos. Então, como eu faço a correção da acidez? Então, geralmente a gente joga cal, o calcário, então acaba controlando, corrigindo essa acidez do solo. Principais técnicas de conservação do solo. Então a gente tem que conservar o solo, porque o solo ele não se recupera. Ele demora muitos anos para se recuperar. Então as principais técnicas de cultivo para a conservação do solo são terraceamento, as curvas de nível, afolhamento e a rotação de culturas. Terraceamento. Aqui acontece muito no continente asiático, em formas de degrau, para não deixar a água da chuva levar os nutrientes do solo. Afolhamento é um método agrícola que consiste na divisão da área do plantio em 3 partes. Então, 2 dessas 3 partes, eu vou plantar culturas diferentes e uma outra eu vou deixar descansando, só para plantar em uma outra época. Curvas de nível é para acompanhar a forma do relevo. A curva de nível, por sua vez, consiste no cultivo das espécies perfiladas, conforme as variações altimétricas do terreno, o que, assim como o caso do terraceamento, diminui o impacto da erosão pela água do escoamento das chuvas. Tá? Então, quando chove, como é plantado em curvas de nível, a chuva ela não vai lavar os nutrientes desse solo. E rotação de culturas. Volta-se especificamente à conservação dos nutrientes do solo. Nada mais é do que alternância de tipos de elementos agrícolas a serem cultivados. Então, eu vou plantar soja, aí na entre-safra
milho, aí na outra cultura eu volto a plantar soja, eu fico intercalando o tipo de cultura, não planto apenas um tipo. Finalizando, né, atividades para casa, página 745 a 748. Atividades do AVA também eu vou estar liberando e assistir o QR Code da página 741. Beleza? Até a próxima. Valeu, pessoal.